fiquei muito feliz de receber o convite do Instituto Dom Barreto, da professora Estela, da Marcela, que é uma colega, foi minha contemporânea de Dom Barreto, é um pouco mais jovem, mas nós convivemos, de estar sentado ao lado de palestrantes do nível do Auro Dourado, que é um grande amigo também, estudei com os dois irmãos dele, tanto o Alano como a Aline. E quando a Maia me convidou, eu não sabia exatamente o que falar para vocês, já que a gente está habituado a falar para um público um pouco mais experiente, para estudantes e geralmente para advogados. A gente fala quase que cotidianamente para advogados, defensores, procuradores, juízes. Então, como é que eu vou conversar com essa turma? E por isso é que eu resolvi aqui contar para vocês um pouco da minha história, como é que eu decidi ser advogado. Então, primeiro, eu sou filho de um pai autônomo que tinha uma vida itinerante, era quase um cigano. E todo ano eu mudava de escola, tanto é que eu cheguei a estudar em 10 escolas diferentes. E sempre cultivei a vontade de estudar no Dom Barreto, porque todo mundo colocava que o Dom Barreto era uma escola difícil, era aquele bicho-papão, que vocês sabem muito bem, quando vocês falam que estudam no Dom Barreto, todo mundo acha que é uma coisa assim de outro mundo, né? Porque é realmente uma escola de alto nível. E meus pais, eles tinham dificuldade financeira e sabiam que o Dom Barreto era um colégio que exigia muito e tinham medo que eu não conseguisse acompanhar. Mas eu tinha firme determinação de estudar naquele colégio. E, portanto, no final do ano de 99, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu fui sozinho conversar com o professor Marcílio. E eu cheguei lá para o professor Marcílio e disse que queria estudar no Dom Barreto, mas que eu não tinha condições de pagar o colégio, porque meus pais não tinham tanta condição financeira. No outro dia, ele mandou que eu voltasse ao colégio e aplicou uma prova, um teste final, né, uma prova final de matemática, e mandou que eu respondesse. A prova era tão difícil que eu só consegui responder 2 questões. Então, eu não conseguiria passar no teste. Mas ele gostou tanto daquele jeito, do fato de eu ter ido sozinho, sem meus pais, de ter tido a coragem de dizer para ele que queria estudar no colégio, que ele me deu uma oportunidade e deixou que eu estudasse lá no 2º ano do ensino médio. E no 2º ano do ensino médio, eu fiz jus àquela oportunidade, estudei bastante, e sempre disse para ele que queria ser advogado. Eu tinha aquela impressão de que, por ser uma pessoa comunicativa, por falar bastante, que eu ia ser advogado. No 2º ano, fiz o vestibular para medicina, por experiência, porque na nossa época já não podia mais fazer vestibular no 2º ano. Antes o Dom Barreto permitia, na nossa já não permitia. Fiz o vestibular para medicina, fui aprovado, no entanto, sabia que queria ser advogado. Fiz o 2º ano, depois fiz o 3º ano no Dom Barreto, para ser advogado. Voltando e olhando para trás, hoje que sou formado, eu lembro muito dessa passagem da minha vida, e ela é determinante para definir a profissão de advogado, e porque hoje eu sou presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. Porque naquele momento eu tive a coragem de enfrentar um desafio. Eu que estudava no colégio, tinha já a bolsa integral naquele colégio, tinha notas razoáveis, tinha a vontade de estudar no Dom Barreto. E contra os meus pais, fui lá falar com o professor Marcílio. E ele percebeu essa minha coragem e me deu uma oportunidade. Então, hoje, olhando para trás, eu vejo que essa autonomia, essa coragem, essa vontade de vencer um desafio é o que move diariamente todos os advogados. Já que o advogado é um gestor dos problemas alheios e todo dia ele pega uma causa e tem que lutar para que essa causa dê certo. Ele tem que vencer uma batalha cotidianamente, em todos os processos. Todas as outras profissões, você tem o trabalho sendo desenvolvido, mas que depende exclusivamente do profissional. O médico, ele tem que usar todos os seus conhecimentos para
diagnosticar uma doença e prescrever algum tipo de medicamento ou algum tipo de tratamento. Lógico que ele não é senhor da vida das pessoas. O engenheiro, ele faz o projeto, ele executa. O advogado, além de ter que ter os conhecimentos e enfrentar aquele desafio, saber qual é a melhor solução para o processo, ele tem que disputar este processo com outro advogado tão ou mais qualificado que ele. Então, todos os processos que você tem do outro lado um adversário, que a gente chama de parte litigante, a parte adversa. Então, isso faz com que todas as vezes que nós advogamos ou ajuizamos uma demanda, nós tenhamos que batalhar contra outra pessoa. E esse embate é um desafio, porque às vezes, por mais preparado que você seja, você sai derrotado. Você não tem controle sobre o resultado do processo. E essa falta de controle, essa falta de estabilidade, é para mim a maior qualidade do advogado. Ele não pode querer ter uma vida tranquila, porque ele não terá. Todo advogado tem uma vida muito desafiante, tem uma vida cheia de altos e baixos. Em um dia eu posso ter notícias positivas e notícias negativas. Um processo em que eu venço e outro que eu perco. Então, quando eu olho para o passado e vejo que com 15 anos eu tinha uma vida tranquila, estudando numa escola, com bolsa integral, mas que eu queria ir para o Dom Barreto, porque lá era um desafio a ser vencido, eu vejo que aquela era uma qualidade e aquela era a razão para eu ter escolhido a profissão de advogado. Quem escolhe o direito pode sim ter outros caminhos, pode fazer concurso, e o concurso traz uma tranquilidade muito grande. Existe uma gama de possibilidades, mas quem faz o curso de direito pode também seguir a advocacia. E na advocacia, quem segue esse caminho não vai ter nunca uma vida tranquila, porque a advocacia exige, como eu disse, uma boa dose de coragem e destemor. E nunca há estabilidade. Você não tem horário, você não tem dia. O advogado, ele trabalha todos os dias. Para vocês terem uma noção, eu tenho um cliente que eu não advogo na área criminal, eu advogo na área civil. Mas na sexta-feira, 4h30 da manhã, esse meu cliente foi pego numa blitz de trânsito, dirigindo sob efeito de álcool. E ele ligou para quem? Ligou para mim. E eu estava em casa às 4h30 da manhã e fui atendê-lo. E a partir dali, eu já tive que seguir a minha rotina do dia a dia. Mas eu quero dizer para vocês que essa instabilidade, ela também gera muita satisfação. Não existe nada melhor do que você pegar um processo que você jura que vai perder, que é muito difícil, e você estuda e se dedica e consegue vencer todas as etapas e entregar para aquela pessoa a solução para um problema que ela tinha. Então, a advocacia, ela permite ter esses autos, essa satisfação, mas ela necessariamente envolve uma vida instável. Então, quem seguir a carreira da advocacia, se prepare para não ter final de semana, se prepare para não ter hora para dormir, nem hora para acordar. E se prepare também para não ter um fluxo financeiro. E aí vem uma questão que muitos de vocês se preocupam com a questão financeira. O advogado, ele pode ser milionário, como também pode ter dificuldade financeira. E ele pode ser milionário e ter dificuldade financeira em questões de dias ou meses. Ou seja, o advogado, ele não tem um salário fixo. Ele recebe a sua remuneração dependendo do sucesso das suas causas. E pode ser que ele tenha, naquele momento, uns meses com dificuldade em que ele não consiga arrumar causas. Em um segundo momento, ele pode arrumar uma causa e ganhar muito dinheiro com essa causa. Vejam, ele não tem segurança de nada. Nem da rotina de trabalho, horário, nem dos seus clientes, nem do resultado do seu trabalho e nem do quanto ele vai ganhar. Aí vocês me perguntam, qual a vantagem então de ser advogado, né? Porque é só desafio. Mas é justamente isso.
é ter desafios que faz da advocacia uma profissão tão bonita. E eu coloco isso para vocês, porque muitos dos estudantes do ensino médio só se preocupam com a questão salarial, né? Quanto é que a gente vai ganhar? Vocês já pensam que vão se formar, vão ser ricos. E ter ganhos financeiros são coisas importantes, os ganhos. Ter uma vida estável é importante, mas fazer aquilo que você gosta é muito mais importante. Por isso, quando vocês forem decidir que profissão seguir, coloquem muito mais importância na vocação e na intuição de vocês do que, de fato, naquilo que vocês venham a ganhar. Porque fazer aquilo que a gente não gosta durante o resto da vida é muito chato. Imagine que vocês recebessem para fazer prova. Vocês gostam de fazer prova? Vocês gostam? Tem gente que balançou a cabeça dizendo que gosta. Imagina que vocês tivessem que fazer prova o resto da vida. Vocês iam gostar? Mas se vocês ganhassem bem por isso, vocês iam ficar satisfeitos? Tenho certeza que não. Então, gente, o ganho financeiro não é o mais importante. E aí eu volto para aquela mesma situação. Quando eu fazia segundo ano, eu passei no vestibular para medicina. E todos os médicos que eu conheço são ricos. A ver aqui o Aurus, que é um dos médicos mais ricos que eu conheço hoje. Já está milionário, faz palestra internacional, já tem livro publicado. E quando eu passei para medicina, toda a minha família me deu muita pressão. Queria que eu fizesse medicina, já que nas duas famílias, tanto de parte de pai como de mãe, eu não tinha nenhum parente médico. Hoje eu tenho um primo que faz medicina, é ex-aluno do Barreto, o Matheus Carvalho. Eu tenho até outro primo que está aqui, eu acho que o Gabriel, irmão dele, e a Carol também estão aqui hoje. E até naquele momento, minha família, nenhum dos dois, não tinha nenhum médico na família. Eu recebi muita pressão. E todo mundo colocava isso, faça medicina, é a melhor profissão, é a que dá mais dinheiro. Só que falou mais alto a vocação, que até então eu nem sabia o que de fato era advocacia. E vocês não sabem que profissão vocês vão escolher. Vocês não sabem se vocês vão gostar. Mas vocês têm que deixar essa intuição falar mais alto. Por quê? Porque se vocês não deixarem a intuição falar e deixar falar mais alto o que vocês porventura possam ganhar, vocês vão ser sempre frustrados, achando que deveriam ter seguido outra profissão. Achando que o caminho que vocês escolheu não trouxe aquilo que é mais importante, que é a felicidade. Então, sigam a intuição, ainda que vocês não tenham muita consciência do que representam as profissões. Ainda que vocês não tenham consciência do que é a advocacia, do que é a engenharia, do que é a medicina, do que é a música. Até porque a nossa geração, felizmente, ela vive uma situação que nossos pais não tiveram. Vocês não vão, a grande maioria, enriquecer mais em nenhuma profissão. Nem médico hoje ganha tão bem como no passado. Nós tivemos a universalização do ensino superior. Todo mundo hoje consegue fazer um curso superior. Pode não ser na faculdade desejada, pode não ser na federal, ou na estadual, ou na UNB, ou na USP. Mas todo mundo vai conseguir fazer um curso superior. Tanto é que antes, passar no vestibular, era uma festa sem igual. Tanto é que tinha música do Pinduga, quando saía o resultado na federal, era um dia de festa, porque todo mundo saía nas casas, de casa em casa. Hoje eu vejo que são tantos vestibulares, que quando sai o resultado, não é tanta festa como antes. Se formar era um baile em que você apresentava para a sociedade aquele novo profissional. E hoje as pessoas estão até abandonando os bailes de formatura, porque não é tão mais importante se formar. Antes era o evento da família. A família que tinha uma pessoa formada, ela tinha o passaporte para o sucesso. Aquela pessoa, quando se formava, ela tinha com certeza um futuro promissor e muito melhor do que o dos seus pais, qualquer que fosse a formatura. E hoje, os nossos pais já atingiram, em sua grande maioria, são formados, a gente está repetindo os passos dele. E nós vamos ter uma realidade diferente. E qual é a realidade diferente que se apresenta? Que qualquer que seja a profissão, e vocês vão enfrentar esse dilema, vocês não vão ter o risco de passar necessidade, mas muito provavelmente não enriquecerão mais na profissão escolhida.
nem no direito, nem na medicina, nem na engenharia. Ninguém vai conseguir ser rico, a sua grande maioria. Lógico que alguns vão despontar e vão conseguir alcançar esse sucesso, qualquer que seja a profissão. Hoje eu posso ser músico e ser milionário. Eu posso ser jogador de futebol e ser milionário. Eu posso ser escritor e ser milionário. Eu posso ser médico e não conseguir ser milionário. Eu posso ser advogado e não conseguir também, porque houve uma distribuição, houve uma universalização e todos têm acesso às mesmas oportunidades. Então, o que é que isso representa? Que hoje é muito menos importante o ganho financeiro. É muito mais importante fazer um trabalho que vocês se sintam realizados. Não fazer uma opção porque no passado alguém fez aquela escolha e ganhou muito dinheiro. Façam uma opção que traga realização profissional. Pensem que vocês viverão dessa profissão por muitas décadas. Já que a reforma da Previdência vem aí, vocês não vão nem se aposentar. Eu não vou me aposentar, vocês muito menos. Então vocês vão viver até morrer dessa profissão. E imagina fazer uma coisa que vocês não gostam durante 50, 60 anos. Então, o que eu tenho para passar aqui para vocês é: não coloquem a questão financeira como maior prioridade. Ela não será, e muito provavelmente, aquele que faz essa opção não terá sucesso. Porque só traz o sucesso aquele que faz uma opção por vocação e que abraça uma profissão por amor às pessoas e não ao dinheiro. Quem faz da sua opção uma vocação e um ofício do dia a dia. E eu trago para vocês um exemplo. O exemplo do professor Marcílio, do Instituto Dom Barreto. Ele era um educador e ele nunca pensou no dinheiro. Né? A gente estava conversando aqui com a professora Estela. Ele pensou em educar vocês, educar essa comunidade, que hoje é a comunidade dom barretana. Se ele fosse um empresário convencional, ele ia pensar só em ganhar com a escola. Mas ele não pensava nisso. E tanto é que não pensava que deu oportunidade para que eu estudasse lá de graça. Eu nunca paguei um centavo no Dom Barreto. Imagine se ele fosse um empresário, ele não tinha me dado essa oportunidade e eu não teria estudado no Dom Barreto e não teria feito as amizades que fiz, que são as minhas amizades até hoje. Os meus amigos são os amigos que eu fiz nos 2 anos que eu estudei no Dom Barreto. Eu estudei lá 2º e 3º ano. Trabalhei no Dom Barreto 2 anos, fui professor do Madre Maria Vilac e tenho o maior orgulho de dizer isso. Foi uma das maiores experiências da minha vida. E só tive essa experiência porque ele me deu essa oportunidade. E por que ele deu essa oportunidade a mim como deu a outros? Porque o professor Marcílio gostava mais das pessoas do que do dinheiro. Ele gostava muito mais do que ele fazia do que dos ganhos financeiros advindos disso. Se ele gostasse de dinheiro, ele tinha expandido o Dom Barreto para todo o Brasil, já que hoje é uma marca consolidada. Mas ele fazia questão de ter uma escola em que ele sabia o nome de todos os alunos. E a Marcela, a professora Estela, a professora Bernadette, a professora Márcia continuam mantendo, a Camila, continuam mantendo essa mesma qualidade do Dom Barreto, de gostar mais das pessoas do que do dinheiro. Então vocês, como filhos do Dom Barreto, como filhos do professor Marcílio, façam disso uma escolha de fé. Não optem por nenhuma profissão em nome de ganhos financeiros. Façam isso por amor às pessoas. Gostem mais daquilo que vocês façam do que dos resultados. Porque os resultados virão a longo prazo. Imagine se o professor Marcílio, no passado, não tivesse abraçado a causa da educação. Hoje o Dom Barreto não era a melhor escola do Brasil. E ela só é a melhor escola do Brasil porque ele fez essa opção de abraçar as pessoas e de ter um carinho pelas pessoas e de fazer aquilo que ele gosta com amor e com paixão. Então, esse foi o maior exemplo. E eu digo para todo mundo, hoje eu estou aqui na OAB Piauí com 32 anos. Sou o presidente mais jovem da OAB do Piauí e o mais jovem do Brasil, porque eu sempre fiz o que eu gosto e sempre faço e me dedico aos desafios. Eu nunca deixo a questão financeira falar mais alto, porque se eu deixasse falar mais alto, nem presidente da OAB eu seria, porque aqui é um sacerdócio. Todo esse trabalho aqui é voluntário. Eu trabalho no Barreto na OAB sem receber. Advogado me cobra diariamente, e cobra muito.
Está aqui o doutor Diógenes presente, sabe como são os advogados. São 14 mil advogados no Piauí, me cobrando diariamente, cobrando resultado, e a gente se dedica a esse ofício porque a gente tem amor ao que faz. Então, a lição que eu deixo para vocês é: não se acomodem, nunca. Eu não me acomodei quando estudava na escola porque queria ir para o Dom Barreto. Não me acomodei diante do resultado de ter passado no vestibular para medicina, seria o óbvio. Continuei estudando Dom Barreto no terceiro ano, fiz direito porque é o que eu queria ser. Depois, como advogado, me lancei no desafio de ser presidente da ordem, contra tudo e contra todos, conseguimos ser eleitos presidente da ordem. Então eu estou sempre sendo movido pelo desafio. E nunca o desafio é financeiro. O desafio é sempre de fazer aquilo que a gente gosta, com amor e com carinho, e sem pensar exclusivamente na questão financeira. Não que ela não seja importante, mas ela não é a mais importante. O mais importante é fazer com amor e amar as pessoas acima de tudo. Se você não gostar de gente, não gostar daquilo que você faz, você vai ser um frustrado e você não vai ter sucesso profissional. Esse é o meu recado.